Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E a última semana de junho teve várias surpresas. Começou pela rebelião do maior grupo mercenário da Rússia, o Grupo Wagner, que ameaçou tentar um verdadeiro golpe de Estado. Foi bombardeando cidades, tomando cidades, mas o motim durou só um dia. Teve pouco impacto nas bolsas e nas commodities, mas mostrou a fragilidade do Putin. Só o preço do gás natural, que é bem volátil, saltou 10% ali no rescaldo do motim, mas depois voltou tudo. Outra novidade, os banqueiros centrais mais poderosos do planeta se mostraram perdidos de novo. A gente sempre fala aqui no Sexturo, eles não sabem nada de inflação. É incrível a quantidade de abobrinha e besteira que eles falam e fazem nos Estados Unidos, na Europa e na Inglaterra. Surpresa também com novos dados mostrando que a economia dos Estados Unidos vai bem. Por aqui, 3 acontecimentos trouxeram alívio para os investidores. Primeiro, o Conselho Monetário Nacional manteve a meta da inflação em 3% para 2026, apesar das críticas do presidente da República, Lula, e de membros do PT não formados em economia. 2, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o mercado estava certo ao prever corte de juros em agosto. Vai, Torinho! 3, o IGPM, a inflação do aluguel, teve mais uma deflação histórica. Parabéns aos envolvidos. E no final, mais uma surpresa, a bolsa não subiu essa semana. É isso aí, o Ibovespa interrompeu uma sequência de 9 semanas seguidas de alta e foi por bem pouquinho. Terminou a última semana do semestre com 0,5% de queda, aos 118.246 pontos, enquanto o dólar teve uma leve alta, foi bastante, voltou, mas terminou subindo um pouquinho mais abaixo dos 4,80. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextou de hoje. Primeiro, banqueiros centrais perdidos. Na quarta-feira aconteceu algo raro. O presidente dos 4 bancos centrais mais poderosos do mundo, Estados Unidos, Europa, Inglaterra e Japão, tiveram uma discussão pública juntos, algo raro. Foi em Sintra, Portugal, a bela Sintra. Num painel, os 4 discutiram inflação e juros. Basicamente, os Estados Unidos e a Europa continuam acreditando que as ondas de fortes altas de juros ainda não terminaram. A situação é preocupante, veja só. Eles continuam completamente perdidos. Isso vem desde o começo do Covid. Eles só fizeram e falaram muita besteira. Em 2021, tirando o Banco Central do Japão, os presidentes do Banco Central dos Estados Unidos, da Europa e da Inglaterra diziam que não tinha inflação, que não era verdade que os preços estavam subindo. Um ano depois, eles falaram, opa, vocês perceberam que os preços estão subindo? Eu não sei se alguém percebeu, mas a gente percebeu e a gente tem certeza absoluta que não é inflação. É uma alta de preços passageira, temporária. A palavra que eles usavam para confundir a gente era transitória, vocês lembram? Depois, eles perceberam que não era transitória e falaram, gente, tá tendo inflação! Se desesperaram e subiram os juros como se não houvesse amanhã para tentar controlar a inflação que eles nem sabiam que existia. Pouco tempo antes, né, eles estavam falando que não tinha inflação. Bom, agora, o Mr. Jerome Powell e seus colegas admitiram que não sabem o que está acontecendo na batalha contra a inflação. Eles se perguntaram como é que o emprego e os PIBs não despencaram depois da maior alta, a alta de juros mais forte e coordenada da história da humanidade. 70 países subiram os juros com força, na maior alta de juros dos últimos 40 anos. Eu já falo isso há 2 anos e repito. Liga pro Campos Neto que ele explica. Não é à toa que tem vários bancos centrais que pararam a alta de juros e voltaram a subir. É um sinal claro que eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Tá pior que cego em tiroteio. Pelo menos o cego ouve os tiros e deita no chão. Eles parecem cegos e surdos num tiroteio. Segundo ponto, Banco Central. Roberto Campos Neto dá razão ao mercado. É isso aí, a ata da última reunião do nosso Copom acalmou os ânimos dos investidores. Indicou claramente que a maioria dos membros do comitê quer cortar os juros da Selic em agosto. Na coletiva para comentar o relatório trimestral da inflação, Campos Neto confirmou isso. Hoje, na sexta-feira, a curva de juros futura já mostrava uma probabilidade implícita de queda de 50 bips na reunião de agosto, 0,5%. E como os juros estão bem altos, me parece melhor cortar 0,5% do que só 0,25%. Quando o nosso Banco Central, né, que foi o primeiro do mundo a perceber que estava vindo uma inflação fortíssima lá em 2021 e promoveu a maior alta de juros do mundo, levantou os juros de 2 para 14, para 13,75, as primeiras pernadas de alta era de 1,5%. Depois ele passou a subir 0,75%, depois 0,5%, e só nos ajustes finais que eles subiam 25 bips. E se realmente os juros vão cair no Brasil, vão começar a cair em agosto, o Brasil só não vai ter
ter sido o primeiro a combater corretamente a inflação durante o Covid, mas vai ser o primeiro a conseguir flexibilizar e cortar sua política de juros por ter vencido a inflação. Enquanto lá fora as economias desenvolvidas, os bancos centrais estão todos perdidos, a inflação segue forte, a trajetória de juros ainda é de alta, tá todo mundo subindo juros no planeta, ninguém sabe o que está acontecendo. Umas parabéns aí pro Banco Central. Terceiro ponto do nosso sextoro de hoje, dados melhores da economia americana. Se por um lado, esses dados melhores são bem recebidos pelo mercado porque afastam o receio de uma recessão na maior economia do mundo, por outro lado, reforçam a expectativa de mais alta de juros nos Estados Unidos. Já está precificado na Bolsa de Chicago, a CME, quase 100% de chance de alta de juros na próxima reunião de julho. E como todo mundo sabe, se os juros sobem, as bolsas caem. Vamos lá, o que saiu de bom da economia americana nessa semana? As encomendas de bens duráveis subiram quando todo mundo achava que ia cair. As vendas de casas novas dispararam nos Estados Unidos e todo mundo achava que ia cair. A confiança do consumidor veio bem acima do que todo mundo esperava. E o PIB do primeiro trimestre cresceu 2% quando todo mundo achava que ia crescer só 1,3%. Tudo isso com juros altos e subindo ainda mais. É por isso também que os banqueiros centrais, não estão entendendo nada mundo afora. Quarto ponto, IGPM bate outro recorde e tem nova deflação histórica. A inflação do aluguel de junho recuou mais ainda. Já estava bom e agora melhorou. O índice fechou junho em queda de quase 2%, 1,93% para ser exato, a maior deflação desde que inventaram o IGPM, lá em junho de 1989. Mas esse foi o terceiro mês seguido de deflação, é a maior queda. Foi mais o mês passado tinha sido uma queda de 1,84, em maio. No acumulado de 12 meses, o IGPM, que é usado nas correções de contrato de aluguel, por exemplo, está caindo quase 7%, 6,80 e tantos, é também a maior deflação anualizada da história do IGPM. O forte recuo do IGPM, de novo, foi causado pela queda dos preços do atacado. Mas a queda dos preços do combustível, milho, bovinos também contribuíram para a queda do IGPM. Quinto ponto, CMN confirma a meta, se mantém em 3% a meta da inflação, mas o modelo muda. Foi a grande notícia da semana que aliviou as preocupações dos investidores. O Conselho Monetário Nacional, que é formado pelos presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros do Planejamento, Simone Tebet, e da Fazenda, Fernando Haddad, mantiveram a meta da inflação para 2026 em 3%, graças a Deus. Isso deve reduzir as expectativas da inflação e vai ajudar o Banco Central a reduzir ainda mais os juros e mais rápido. O mercado estava muito apreensivo que houvesse mudanças na meta para cima para facilitar o corte de juros, já que o Banco Central poderia deixar a inflação correr. E o presidente Lula vinha defendendo o aumento da meta para poder reduzir mais os juros do Banco Central e ajudar a puxar a economia. Na coletiva de imprensa, Haddad falou que elevar a meta demonstraria leniência com a inflação. E é isso mesmo. Graças a Deus, tudo correu bem e os investidores estrangeiros não vão sair correndo daqui. O que vai mudar é algo muito técnico. Basicamente, a partir de 2025, o modelo da meta de inflação muda de ano calendário para uma meta contínua, com um horizonte de 2 anos. Essa mudança foi bem recebida pelo mercado porque tira pressão sobre o Banco Central e também ajuda a ampliar os cortes de juros sem deixar a inflação correr. E para a semana que vem, tem feriado nos Estados Unidos. Segunda-feira a bolsa fecha mais cedo e terça-feira nem abre porque é Independence Day, dia da independência. Isso deve tirar a liquidez das bolsas, tá? Na primeira semana de julho. E, como sempre, na primeira sexta-feira do mês, vai sair o pai de todos os indicadores econômicos nos Estados Unidos, o payroll, o relatório do emprego do cidadão urbano americano. Também está prevista a divulgação da ata da reunião de juros dos Estados Unidos. Por aqui, vão sair dados da inflação e da atividade, além da sabatina de Gabriel Galípolo, que vai ser o novo diretor de política monetária do Banco Central no Senado. Um lindo fim de semana para vocês em família. Eu vou sair de férias logo, logo. Tô de volta! Eu sou Pablo! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!